7 livros sobre a história do cristianismo que você precisa ler. Já faz algum tempo que algumas pessoas e alguns inscritos estão me pedindo para fazer um vídeo indicando livros, indicando literatura acerca da história do cristianismo. E hoje eu vou indicar 7 livros que eu acredito que são livros importantíssimos no estudo da história da religião cristã. Então fica comigo até o final. E se você é inscrito, ou mesmo se não for, deixa aqui nos comentários uma sugestão de vídeo, um tema, um assunto que você gostaria que nós abordássemos aqui no canal. E nós vamos pensar com carinho para desenvolver esse conteúdo. Vem comigo! A primeira indicação é o livro Como o Nosso Mundo se Tornou Cristão. Esse livro é muito importante para nós desconstruirmos uma série de mitos que se criou no senso comum, no senso popular, depois das relações do cristianismo com o imperador Constantino, ou seja, depois das relações da igreja com o Estado. E ele vai tratar a ideia do Edito de Milão, vai tratar a ideia da conversão de Constantino, a questão do mito da conversão política, e vai tratar também da oficialização do cristianismo com o imperador Teodósio, e as ponderações dele são muito precisas e vai mostrar como essa relação com o Estado ela vai construir uma sociedade cristã que vai se desenvolver no período medieval. Então esse livro é muito importante para fazer algumas correções históricas, para ter alguns insights da relação do cristianismo com o Estado. É um historiador muito gabaritado, vale muito a pena ler essa literatura. A segunda indicação é Mulheres no Cristianismo Primitivo. Um trabalho aí coordenado, dirigido por historiadores, inclusive um historiador brasileiro de nome, o Pedro Paulo Funari. Então você vai ter aí um trabalho sobre a presença feminina, o papel feminino no cristianismo antigo. Vão ter alguns temas bem provocativos, então eu acredito que essa é uma leitura para você fazer de forma crítica, mas é uma leitura historicamente bem acurada, vale a pena a leitura, vale a pena se aventurar nesse desafio. A terceira indicação é de um livro que eu li recentemente, é do historiador John Dickson, ele é um historiador anglicano, e o título do livro é Opressores e Santos, uma análise do bem e do mal na história do cristianismo. Gente, esse livro é fenomenal. Ele vai tratar de toda a conjuntura negativa que perpetuou-se na história do cristianismo. Então ele vai tratar a questão de derramamento de sangue em nome de Deus, da promoção de guerras em nome de Deus, vai tratar da questão de abuso infantil no seio do cristianismo, vai tratar da questão de antissemitismo dentro da tradição cristã. Entretanto, a grandeza do livro está também em mostrar que mesmo em meio a uma face de opressão, a uma face de degradação, a uma face de decadência, no cristianismo sempre houve, dentro da história da tradição cristã, um núcleo onde os cristãos estiveram envolvidos com amor, com a prática da caridade, com o exercício da intelectualidade, com a genialidade na arquitetura, genialidade na ciência. Então ele vai mostrar como a história do cristianismo, embora esteja nessa dialética, onde existem lados obscuros, mesmo assim, esses momentos de obscuridão não ofuscam e não apagam os momentos brilhantes e o legado imensurável que o cristianismo deu ao mundo ocidental e, por que não dizer, ao mundo como um todo. O quarto livro é o livro do historiador francês e católico Jean Delumeau, O Nascimento e a Afirmação da Reforma. Esse livro, em termos acadêmicos, talvez seja o melhor livro que nós temos em português. Ele faz uma análise muito acadêmica do assunto, ele tem uma biografia extensa, uma biografia exaustiva, e no finalzinho do livro ele tem uma proposta de orientação de pesquisa. Ele mostra ao leitor qual é o rumo que as pesquisas históricas dentro do campo da história protestante estão se desenvolvendo. Então, se o leitor tem interesse em estudar a história da Reforma, interesse em estudar o contexto histórico do protestantismo, esse livro do Delumeau tanto é informativo como pode te ajudar a ter um norte, a ter uma luz, a ter um insight acerca de como continuar estudando, ou de onde estudar, ou de que caminho tomar nos estudos da Reforma Protestante. É um livro excelente, bem atualizado nas pesquisas históricas, referências de primeira mão, vale muito a pena adquirir esse livro, que inclusive está esgotado, mas eu acredito que você encontra aí nos sebos da vida. O quinto livro é do historiador Jaroslav Pelikan, uma autoridade na história do dogma, Maria através dos séculos. Esse livro é fenomenal, uma academicidade absurda, uma utilização de fontes inesgotável praticamente. O Pelikan é um historiador que dispensa qualquer comentário, é fenomenal os trabalhos dele. Portanto, se você quer compreender
como se desenvolveu o papel, a figura de Maria no dogma, na cultura, na liturgia, na representação teológica, dogmática e na espiritualidade, na mística. Se você quer compreender como tudo isso se desenvolveu dentro da tradição cristã, esse é o livro. A recomendação é Jaroslav Pelikan. O livro dele sobre Maria é fenomenal. Não há outro em português que possa superar esse trabalho. O 6º livro também é do Jaroslav Pelikan. A Tradição Cristã, volume 2, O Espírito do Cristianismo Oriental. É importante que nós tenhamos em mente, gente, que nós temos uma leitura muito ocidental da história do cristianismo. Nós estamos acostumados a ler a história do cristianismo no Ocidente. Nas escolas, via de regra, nós trabalhamos a história do cristianismo somente dentro da ótica ocidental. O livro de Jaroslav pode nos ajudar a compreender as diferenças entre o Oriente e o Ocidente. Entender o cristianismo grego, entender o cristianismo ortodoxo é muito importante para nós ampliarmos a nossa compreensão acerca da história do cristianismo. Então, essa leitura, ela é absolutamente necessária, embora não seja uma leitura tão fácil. A utilização de fontes dele é extensa, é exaustiva, é maciça, mas é uma leitura que com esforço vale muito a pena, e ao fim você vai ver como vai ter agregado absurdamente a sua compreensão dentro de toda a amplitude da história da religião cristã, e nesse caso, da religião cristã no Oriente. E o 7º e último livro é o livro Quão Africano é o Cristianismo, do historiador metodista Thomas Oden. Esse livro é importante para nós olharmos também para a história do cristianismo dentro de uma perspectiva africana, ou seja, olharmos para a história do cristianismo entendendo como toda a tradição cristã se desenvolve, recebendo uma maciça, uma significativa influência da presença do cristianismo na África. Nós estamos habituados a pensar que o cristianismo se desenvolveu ali no bojo do contexto europeu, e as grandes mentalidades, os grandes feitos e as grandes marcas do cristianismo provêm da Europa. Mas, na verdade, existe uma amplitude geográfica muito significativa na história do cristianismo. E o que Thomas Oden faz é nos mostrar que a África, o continente africano, deu ao cristianismo um legado sem precedentes. Por exemplo, o Thomas Oden vai argumentar que a questão intelectual, ela absolutamente depende do legado do cristianismo africano, uma vez que as grandes mentalidades do cristianismo primitivo, como Tertuliano e como Santo Agostinho, eram africanos. Então, a presença do cristianismo africano no desdobrar da tradição cristã, ela é absolutamente urgente em uma compreensão onde nós vamos inserir o continente africano na história do cristianismo. A história do cristianismo não se resume somente à cristandade ocidental europeia, ela se amplia também para uma cristandade oriental, como eu acabei de indicar no livro anterior, e ela também olha para a Ásia, ela também olha para a África. É preciso ter essa amplitude, porque o cristianismo acabou se espalhando pelo mundo todo. Chegando então ao fim do nosso vídeo, espero que você tenha gostado, que você acompanhe o canal, se inscreva, dê um like, comente, e eu espero que você tenha notado também que no decorrer das indicações eu fiz questão de demonstrar que tal historiador é católico, tal historiador é metodista, tal historiador é anglicano. Eu faço isso, gente, de forma absolutamente proposital. Eu estou querendo mostrar a vocês que aqui no canal nós estamos trabalhando isso de forma séria, de forma acadêmica. Estamos entregando a vocês o consenso dos historiadores ou a discussão dos historiadores. Eu estou entregando para vocês aqui as possibilidades, como os historiadores discutem os assuntos, como os historiadores divergem acerca do assunto, e eu quero que vocês pensem, reflitam, raciocinem e tirem suas próprias conclusões. O nosso objetivo aqui é aprofundar o debate histórico, é ampliar a nossa visão histórica, é compreender mais a história da religião cristã. Espero que isso tenha sido útil para vocês, que o canal esteja ajudando a vocês a compreender a história da religião cristã, e eu fico aqui aguardando vocês no próximo vídeo. Forte abraço!